Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, eu simplesmente Levi, e aqui no meu canal eu falo sobre aprendizado de inglês, cultura, intercâmbio, viagem, mercado de trabalho, assuntos relacionados a esses. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a elitização do aprendizado de inglês. Eu estava aqui hoje pensando o que vídeo que eu ia gravar, porque tem sido meio corrido para mim poder gravar vídeo. Eu acabo que eu tenho gravado e editado no mesmo dia que eu publico, que não é muito ideal. Eu tô com várias ideias de vídeos, só que são vídeos que não podem ser muito corridos. E aí eu pensei assim, quero trazer uma reflexão. Eu comecei a pensar sobre conversas que eu tive com amigos recentemente, panorama político do país e diversas outras questões que eu tenho estudado. E eu comecei a pensar um pouco sobre como que o aprendizado de inglês sempre foi visto aqui no Brasil como uma coisa da elite ou como algo que te dá um certo status. Quem nunca ouviu aqueles tipos de comentários que são feitos em relação a pessoas que sabem inglês? Piadas que no fundo querem dizer o seguinte: essa pessoa sabe falar inglês, portanto essa pessoa tem alguma coisa de superior nela, essa pessoa tem alguma coisa de diferente nela, que nós, meros mortais que não falamos inglês, não temos isso que essa pessoa tem. Eu falei um pouco sobre isso num outro vídeo que eu publiquei aqui no canal uns meses atrás, chamado Falar Inglês Não É Tudo Isso. Eu vou deixar linkado aqui em cima se vocês quiserem assistir, então esse vídeo aqui é mais ou menos uma continuação daquele vídeo. Então é muito comum essas piadas que falam que a pessoa que fala inglês é uma pessoa chique, ou uma pessoa que fala inglês é uma pessoa metida, ou uma pessoa um pouco diferenciada das outras. E é comum as pessoas associarem falar outro idioma aqui como sendo algo que torna a pessoa necessariamente mais intelectual, aquela pessoa mais capaz. Às vezes a pessoa ela fala outro idioma, mas é um ser humano detestável. Ou a pessoa fala outro idioma, mas é um péssimo profissional, é um péssimo amigo, mas ela apenas fala outro idioma. E quando eu fui na Índia, né, e eu tenho uma playlist aqui no canal de vídeos na Índia, se vocês quiserem assistir, observando toda aquela realidade de diferentes idiomas que são falados lá, tem um vídeo específico, né, que eu gravei com um amigo meu de lá, falando sobre a diversidade de idiomas na Índia. A gente observa que na Índia pelo menos 3 idiomas são falados por qualquer pessoa. É muito difícil alguém falar menos de 3 idiomas na Índia. E não tem tanto esse glamour, não tem tanto essa questão com o fato da pessoa falar outro idioma. E eu fico pensando, por que aqui no Brasil, e eu não sei como que são nos nossos países vizinhos, eu acredito que algo parecido aconteça, existe esse glamour, né, por trás de falar inglês. E a gente tem que pensar um pouco em todo o processo histórico. Por que o inglês é o idioma falado no mundo? Por que o inglês é o idioma internacional? Isso vem de todo um processo de colonização que ocorreu na Inglaterra, né, com vários países, e posteriormente o processo de imperialismo praticado pelos Estados Unidos, em que desde criança a gente é condicionado a acreditar que tudo que é dos Estados Unidos é superior, que tudo que é da Europa é superior. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, o Síndrome do Vira-Lata, né? E a Síndrome do Vira-Lata é isso, é a gente olhar para a nossa cultura, olhar para o nosso idioma, olhar para os nossos gostos, nossas tradições, nossas crenças, e julgar como inferiores em relação àquilo que os Estados Unidos estabelecem como sendo padrão. Então, naturalmente, toda pessoa que chegar mais próximo desse padrão do que é o melhor, do que é de qualidade, no caso do padrão americano, do padrão europeu, qualquer traço, qualquer coisa que essa pessoa tiver que adfira dos demais brasileiros, que as aproxime desses países, façam com que essa pessoa ganhe automaticamente um certo status, um certo respeito, as pessoas te olham diferente. Eu já fiz a experiência de pelo menos 2 vezes fingir que eu não era brasileiro, com amigos assim, restaurante, shopping, e eu consegui sentir o tratamento diferenciado das pessoas, porque eu fiquei só falando inglês no caso, né? Eu fingi que eu não sabia falar português, e automaticamente as pessoas já te olham de uma forma diferente. Então isso se torna um grande problema. Essa ideia, sabe, imperialista, essa ideia eugênica mesmo, sabe? De colocar a cultura americana e colocar a cultura de fora do país como sendo superior à nossa, traz esse status automaticamente às pessoas que falam inglês. Até porque, historicamente, quem é que fala inglês no Brasil? O Brasil já tem uma porcentagem de pessoas fluentes em inglês muito baixa. Se você olhar quem são essas pessoas, geralmente são pessoas de classe média alta, são pessoas que tiveram acesso a uma educação de qualidade desde nova e que, historicamente, são pessoas que tiveram nas classes mais privilegiadas da sociedade, em todos os aspectos, não só financeiros. E quando a gente cresce em meio a essa realidade, isso aumenta a distância que existe entre a gente acreditar que pode falar inglês e, de fato, correr atrás disso. Porque quando a gente imagina que determinada coisa não é pra gente, ou que determinada coisa talvez vai nos tornar diferente das pessoas ao nosso redor,
isso pode sabotar um pouco o nosso processo de aprendizado. E é por conta dessa elitização do aprendizado de inglês que tantas escolas de inglês cobram tão caro para poder ensinar para as pessoas, professores gringos que às vezes não têm experiência nenhuma com o ensino, nunca ensinaram inglês para ninguém, vêm para cá e fazem rios de dinheiro às custas da gente, porque a gente tem um pouco da autoestima ferida com relação a isso, a nossa relação com o aprendizado de inglês. Então, a minha reflexão que eu estou trazendo hoje é: se você é uma pessoa que está tendo dificuldade para aprender inglês, se você é uma pessoa que quer aprender inglês, mas que não tem muita motivação, talvez você precisa enxergar que sim, aprender inglês é para você. E aprender inglês não é um dom especial reservado às pessoas que moram no Olimpo do privilégio brasileiro. Falar inglês é uma coisa que está disponível a todas as pessoas. Obviamente o processo é muito distinto. Claro que uma pessoa que tem toda uma estrutura familiar, toda uma estrutura financeira que favoreça que ela possa ter um momento do dia para poder estudar, ou que ela possa ir para uma boa escola de inglês, ela vai ter mais facilidade, ela vai estar muito mais à frente do que as pessoas que não têm essa estrutura. Porém, está cada vez mais democratizado o aprendizado do idioma. E às vezes a gente não toma posse das ferramentas que estão à nossa disposição por acabar ficando preso nessa armadilha do elitismo do aprendizado de inglês. Esse vídeo não tem uma grande conclusão, é só uma reflexão mesmo. E eu gostaria de convidar você, que talvez nunca parou para aprender inglês de fato, você que está desmotivado, você que não acredita muito que você pode aprender inglês, a pensar que sim, isso é para você. O inglês é para todo mundo. E muitas pessoas no mundo precisam ouvir a sua mensagem, a sua história. Porque quando a gente fala inglês especificamente, a nossa voz precisa ser ouvida por muito mais pessoas. E já que a estrutura social nos favorece para ser visto diferente quando fala esse idioma, então também a gente pode usar isso a nosso favor até como um fator de ascensão social. Bem, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda com algum dos pontos que eu falei. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, pode deixar aí também que eu vou trazer mais reflexões, mais ideias aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, isso ajuda bastante. A mesma coisa se você deixar o seu like, isso faz com que o meu vídeo seja encarado como relevante e ele vai ser oferecido para outras pessoas no YouTube. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e vejo vocês na semana que vem.